Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o verbo to be. Vamos relembrar que o verbo to be significa os verbos ser e estar da língua portuguesa. E no último vídeo a gente viu a utilização do verbo to be nas formas afirmativas, nas frases afirmativas, né? A gente viu que ele tem 3 formas para serem utilizadas dentro de frase, que são o am, o is e o are. Nós vimos que o am a gente utiliza quando vai falar sobre eu mesmo, significa sou ou estou. O is a gente usa quando vai falar sobre terceira pessoa do singular, ele ou ela, significa é ou está, a gente usa para he, she ou it. E o are nós utilizamos basicamente para o plural do ser ou estar. A gente usa quando vai se referir a nós, vocês, eles ou elas. We, you e they. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente estrutura frases negativas e frases interrogativas utilizando o verbo to be, tá? Já demos essa relembrada nas regras básicas do verbo to be e agora a gente vai ver como a gente constrói a forma negativa dessas frases que a gente utiliza para falar que alguém é alguma coisa ou está em algum lugar. Antes de mais nada, a gente precisa saber como que a gente fala não na língua inglesa. O não na língua inglesa, pessoal, dentro de frases, dentro de contextos, é a palavrinha not, N-O-T, que vocês vão ter contato com ela aí, olha, essa de amarelinho, N-O-T, not. Professora, mas tem outro jeito de falar não, não tem? Tem outro jeito, tem o no, N-O. Só que o no só é utilizado quando ele tem o sentido completo, ele não precisa da ajuda de outras palavras para significar não. O not é uma partícula que tem que estar inserido dentro de uma frase para ter sentido, tá? Então, toda vez que a gente precisar construir uma frase negativa, em qualquer tempo verbal, o não que a gente vai utilizar dentro de frase é esse aí, é o not. Beleza. Então, Priscila, como que a gente constrói uma frase negativa utilizando o verbo to be? A gente já viu o uso do am, do is e do are, não foi? Então, agora nos resta saber como que a gente vai usar esse não dentro da frase. Observem só. Na última aula, a gente viu que a estrutura das frases afirmativas é: a gente fala o sujeito, de quem a gente está falando, depois a gente coloca o am, o is ou o are, depende, né, de quem você está falando, para saber qual você vai escolher. E por último, você coloca o complemento, aquelas informações que vão completar o sentido da frase. Quando se trata de uma frase negativa, a gente tem que encaixar a palavrinha não dentro dessa frase, que é o not. E o lugar dessa palavrinha não, pessoal, olha aí, vocês mesmos já podem me falar. Ela vai vir logo depois do verbo to be, logo depois do am, do is e do are. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos? A gente já tem um quadrinho estruturando exatamente a forma como as frases negativas são construídas. Olha o primeiro exemplo. I am not happy. Eu não estou feliz. O not vem depois do am. Segundo exemplo. You are not sad. Olha o not logo depois do are. Esse que é o lugar dele, depois do verbo to be. O terceiro, quarto e quinto exemplos vão tratar do is, terceira pessoa do singular. E olha novamente o not depois do is, pessoal. He is not angry. Ele não está bravo. She is not 7 years old. Ela não está com 7 anos de idade. It is not yellow. Isso não é amarelo. E por último, a gente tem aquelas palavrinhas que são do plural, aquelas que a gente vai utilizar o are, we, you e they. E mais uma vez o not, que vai expressar o não, está localizado depois do are. We are not rich, nós não somos ricos. You are not poor, você ou vocês não são ou não é pobre. They are not cold, eles não estão com frio, elas não estão com frio. Então, galerinha,
a gente precisa prestar bastante atenção na localização do not dentro dessa frase. Mas Priscila tem um jeito mais fácil da gente falar sobre essa forma negativa, ao invés de colocar am not, are not, is not. Não tem? Tem sim. Peraí. A forma mais fácil da gente utilizar o verbo to be no passado, na forma negativa, é a forma curta. E se eu não estou mal lembrada, a gente conversou sobre a forma curta no outro vídeo. A forma curta é quando a gente resolve diminuir a frase para ela ficar mais rápido para ser falada. Por exemplo, eu estou em casa. É uma frase linda, né? Mas a gente não tem costume de falar assim. A gente fala eu tô em casa. Por quê? É muito mais rápido, é muito mais prático. Vocês estão estudando. A gente não fala assim, é o correto, mas não é assim que a gente fala. A gente geralmente fala vocês estão estudando. Por que que a gente faz essa troca? É mais rápido para fazer. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar dessa short form, que é esse quadrinho que está à minha direita, que está à direita do vídeo, é a forma curta. É o jeito que a gente tem da língua inglesa de encurtar, de encurtar essa frase e fazer com que ela fique mais rápida. Só que no português a gente só tira a letrinha, né? No inglês, não. No inglês, além de tirar algumas letras, nós substituímos as letras que foram retiradas por um símbolo gráfico, pelo apóstrofo, que é essa vírgulazinha que a gente põe aí na parte de cima, olha. Na lista da direita, a gente vai ter sempre a forma longa, que é aquela com a qual vocês já estão acostumados, e na lista da direita, a forma curta. Então, vamos lá. I am not pode ser escrito como I'm not. You are not pode virar you aren't. He, she, it is not pode ser substituído por he, she, it isn't, sem prejuízo nenhum do sentido. A diferença é que vai ser uma frase mais curta. Quando a gente chega nos plurais, o are not pode ser trocado pelo aren't, que é uma forma muito mais curta e muito mais rápida para se falar, ok? Creio eu que todo mundo agora está bem afiadinho na forma negativa do verbo to be e a gente vai passar para a forma interrogativa. A forma interrogativa do verbo to be, pessoal, consiste em fazer uma troca de lugar entre as palavras. Por quê? Nas formas afirmativas e negativas, a gente viu até então que a gente inicia as frases com o sujeito, que é aquela pessoa sobre quem a gente está falando. Logo depois vem o am, is ou are, dependendo de quem você está falando. E por último, o complemento. Quando a gente vai falar de pergunta, essa troca é invertida, essa ordem é invertida. A primeira palavrinha que tem que aparecer nas suas perguntas, utilizando o verbo to be, é o am, is ou are, dependendo de qual dessas três formas você tem que utilizar na frase em questão. Vamos olhar os três exemplos. A gente vai ter sempre, olha, um exemplo na afirmativa e logo embaixo um exemplo na interrogativa para fazer o contraste, tá? I am a good person. Eu sou uma boa pessoa. Vamos fazer essa pergunta? A gente inverte a ordem das coisas. O am, que antes estava no meio da frase, vai aparecer no início. Essa é a marca da pergunta utilizando o verbo to be no presente, ok? Além, é lógico, do ponto de interrogação no fim. Am I a good person? Eu sou uma boa pessoa? You are a bus driver. Você é um motorista de ônibus. Are you a bus driver? Você é um motorista de ônibus? Olha a inversão do are. Na frase afirmativa, ele estava no meio, depois do sujeito. E na pergunta, ele veio para o princípio. She is from New Zealand. Ela é da Nova Zelândia. Is she from New Zealand? Ela é da Nova Zelândia? Faltou um ponto de interrogação aí nessa última frase, tá, galera? Olha só, o is que na frase afirmativa estava no meio da frase, foi para o início da frase na forma interrogativa.
Porque a marca de perguntas utilizando o verbo to be no presente é essa. Am, is ou are no início e um ponto de interrogação no final, tá? Mas peraí, não existe exceção para essa regra? Existe exceção para essa regra, sim. E a exceção para essa regra são aquelas palavrinhas que nós chamamos de pronomes interrogativos. What, where, when, how, why. Que, caso vocês não se lembrem, são os pronomes interrogativos da língua portuguesa também. Por quê, onde, como, quando, quem, qual. Quando você vai utilizar uma pergunta com uma dessas palavrinhas, elas têm precedência sobre o verbo to be, tá bom? Então, olha os dois exemplos que a gente tem aí. What's your name? A primeira palavrinha que apareceu nessa frase foi what, mas logo depois veio o apóstrofo S, que é uma forma curta para o is, e lá no fim o ponto de interrogação, que terminou de marcar isso como uma pergunta. Segundo exemplo, where are you from? De onde você é? Primeira palavra que a gente tem nessa frase é um pronome interrogativo, onde, né? De onde. Logo depois veio o are, no sentido de é ou são, depende. Essa palavra pode ter dois contextos, singular ou plural. E para fechar, o ponto de interrogação. Então, a única exceção em frases interrogativas, a precedência do verbo to be no início da frase é se a gente for utilizar um dos pronomes interrogativos, tá, pessoal? Aí eles vão iniciar a frase antes do verbo to be. Com essa última explicação, a gente encerrou as partes negativa e interrogativa do verbo to be. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para utilizar a nossa central de dúvidas, a nossa Google Classroom. Estamos aqui para atendê-los. Beijos!